Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio do Vitamina Filosófica. Hoje vamos continuar a nossa saga a acompanhar Miyamoto Musashi e os 21 princípios que ele deixou na última semana que estava vivo neste planeta, através do Dokodo, que é esse testamento espiritual que ele escreveu para os seus discípulos mais próximos. Até agora já analisamos 14 princípios dos 21 e vamos continuar a trabalhar até acabarmos esta análise completa, porque eu acho que faz sentido. Existe muito conteúdo já sobre Musashi na internet, mas até agora ainda não encontrei ninguém a analisar todos os princípios através de uma lente filosófica. E por causa disso decidi entrar neste desafio. Caso ainda não tenhas ouvido nestes 14 princípios, podes ir ver a playlist que eu criei exatamente por causa disto, está aqui no canal. Mas hoje vamos avançar para o 15º e para o 16º princípio do Dokodo. Começando então no 15º princípio, Musashi diz: não ajas de acordo com as crenças habituais. Ora, este princípio talvez seja um dos mais enigmáticos e profundos de todo o texto de Musashi. Por trás da sua aparente simplicidade, esconde-se uma meditação completa sobre liberdade interior, o poder da percepção direta e a arte de pensar por si próprio num mundo que é dominado constantemente por repetições e ilusões coletivas. Musashi, nós temos de entender, e quem já está a acompanhar esta saga sabe certamente disso, viveu num Japão em transição entre o fim das guerras civis e a consolidação do shogunato Tokugawa, uma época em que o código samurai começava a tornar-se formal e rígido. Quando Musashi diz não ajas de acordo com as crenças habituais, ele desafia exatamente a rigidez que ele encontrou no código samurai da altura em que ele vivia. Ele está a advertir contra a mecânica da mente coletiva, ou seja, a tendência da mente humana de agir não porque compreende, mas porque sempre foi assim, pelo poder da tradição. E nós vemos muitas dessas coisas na nossa vida no século XXI. Quantas tradições temos na nossa sociedade que existem apenas porque sim, onde já não temos nenhuma razão, já não temos nenhuma racionalidade para as manter, mas sempre foi feito desta maneira, por isso vamos continuar, porque alguém algum dia achou que aquilo faria sentido e mesmo que não o faça para nós, vamos continuar a fazê-lo. Ele era contra isto. Musashi, como sabemos, foi um guerreiro errante e que não serviu nenhum senhor. E isto é muito interessante. Ele era um Ronin. A sua vida, cá está, foi um contínuo ato de liberdade em ação. E ele sabia, por experiência direta, que os costumes e as crenças sociais moldam a conduta do homem mais do que a verdade ou a razão. Todos nós vemos isso à nossa volta. Claro que quem se interessa por filosofia tende a ser menos assim, um bocadinho. Porque quem gosta de filosofia são pessoas que questionam, gostam de questionar tudo e perceber a causa e a razão por detrás de todas as coisas. Mas nós sabemos que a maior parte da sociedade não funciona desta maneira. A maior parte das pessoas faz aquilo que faz porque ouviu dizer que é a maneira que se deve fazer e porque a televisão repete que é assim que nós devemos pensar, que devemos agir, que devemos basicamente construir toda a nossa vida. E Musashi claramente também tinha dentro de si um filósofo. E este conselho existe também porque ele vivia desta maneira radical, para si mesmo e da maneira que ele achava que fazia sentido. Nietzsche até diria que ele poderia ser uma espécie de Ubermensch, do super-homem nietzschiano que constrói a sua própria moralidade. Se não é totalmente, pelo menos tem certos indícios de ser este tipo de personalidade. Mas cá está, este conselho, como eu estava a dizer, é radical. Não deixar o que é normal pela sociedade ditar as nossas ações. Em vez de reagirmos conforme o hábito, temos de observar o que é real neste momento, o que é que faz sentido agora. E agir segundo o que é eficaz, verdadeiro, coerente, racional, com o nosso próprio caminho interior e com a verdade que está à nossa volta. E não apenas porque é tradição ou porque temos medo ou opinião dos outros. E a palavra crença aqui pode também ser entendida como uma opinião fixa. Penso que era isto que ele estava a tentar dizer. Aquilo que aceitamos sem ver por nós mesmos.
Musashi não ataca apenas a superstição ou dogma religioso. Ele ataca qualquer forma de pensamento automático. Por exemplo, certos hábitos que tu possas ter em tua casa. Eu sempre lavei a louça desta maneira e continuo a lavar mesmo que de forma ineficaz, porque eu sempre lavei desta maneira, porque os meus pais lavaram desta maneira e por isso eu continuo a fazer a mesma coisa. Isto não tem nada de religioso, não tem nada de político, mas é um pensamento automático. E nós estamos programados de certa maneira a viver de forma automática, porque mais de 90% das atividades mentais são através do subconsciente. Mas devemos tentar ao máximo trazer a nossa vida, os nossos comportamentos, a nossa forma de pensar ao consciente. E isto é um ensinamento que ecoa tanto no Zen como no estoicismo e, como eu disse, até em Nietzsche. Porquê? Porque o Zen ensina que a mente está, vamos dizer, cheia de pó, de forma metafórica. Está cheia de conceitos, julgamentos, memórias, e que só quando a limpamos é que vemos a realidade tal e qual como ela é. Já no que toca ao estoicismo, temos pessoas como Epíteto que aconselhava: não te deixes guiar pelas opiniões vulgares. Ou seja, a razão tem de ser a nossa única bússola. E como eu disse, Nietzsche fala do Barmentes e ele próprio diria que os costumes são a hipnose coletiva dos mortos sobre os vivos. Musashi está então a dizer o mesmo que estas grandes mentes, mas numa linguagem de guerreiro. Ou seja, enquanto agires por convenção, não estás a lutar verdadeiramente, estás apenas a repetir. A sabedoria prática deste princípio é que agir a partir de crenças habituais impede o discernimento, porque transforma o ser humano numa marioneta da memória e da sociedade. As crenças são atalhos da mente, simplificam o mundo e têm muita utilidade. Mas se nós não as escolhermos, podemos ser prisioneiros delas mesmas, porque elas podem distorcer a nossa vida. E o guerreiro, para Musashi, tem de ver com clareza, não com preconceitos. Deve agir com espontaneidade lúcida, não com uma reação condicionada. Claro que este tipo de liberdade pode parecer assustador para muitas pessoas, porque desafia todas as conceções e convenções sociais. É um pouco assustador para quem ainda depende de dogmas, mas é o único tipo de liberdade verdadeira que existe e que podemos atingir, porque é a liberdade interior. Sabemos que no exterior de nós mesmos podemos não conseguir liberdade total, porque existem muitas variações, existem pessoas que podem literalmente condicionar a nossa vida, basta olhar os políticos. Mas nós podemos sempre controlar o nosso mundo interior e sermos livres a partir daí. E nós todos também temos de ter crenças habituais, porque elas nos dão segurança, mas elas matam a originalidade. Um verdadeiro artista tem de estar sempre à procura de matar crenças habituais quando elas já não fazem mais sentido, porque elas são como paredes invisíveis que vão delimitando o nosso pensamento. Quem vive por crenças fixas não percebe o movimento do mundo. E o mundo é fluido, o mundo é como a água, como diria Bruce Lee. E quem não vê o movimento não sobrevive, nem em combate, nem na vida. Por exemplo, num duelo, já que falamos de Musashi, se seguirmos sempre o mesmo padrão, o nosso inimigo vai perceber e vai nos matar. E na vida, se seguirmos sempre as mesmas ideias, sem fazermos uma constante validação delas, vamos nos perder. Pensar por nós mesmos é uma questão de sobrevivência interior, podemos pensar também dessa maneira. Hoje em dia, este princípio se calhar é mais atual do que nunca, porque as crenças habituais tomaram novas formas modernizadas. Opiniões populares nas redes sociais, slogans motivacionais repetidos sem reflexão, ideologias políticas transformadas em identidades, crenças fixas sobre o que é o sucesso, o que é amor, o que é um corpo bonito, o que é a felicidade. Vivemos mergulhados como nunca em narrativas alheias. Mas Musashi pediria-nos-ia, se ele estivesse hoje vivo, para fazermos uma coisa muito simples e revolucionária, que é ver por nós mesmos, parar o fluxo constante de ideias, de estímulos e questionar: de onde é que vem esta ideia? Quem é que a plantou em mim? Serve aquilo que eu estou a procurar construir ou apenas repete a dos outros? É sem dúvida uma ideia fascinante, e agora o 16º princípio do Dokodo também não deixa de ser
pelo menos tão interessante quando a Musashi nos diz: não jejues a ponto de afetar a tua saúde. E isto talvez seja um dos princípios mais subestimados, mas possivelmente o mais humano e compassivo de todos. À primeira vista, parece apenas um conselho banal sobre alimentação, mas na verdade, Musashi está a tratar de algo muito mais profundo: a relação entre o corpo, a mente e a espiritualidade, e a importância da moderação como expressão da sabedoria. Musashi, como nós sabemos, escreveu o Dokodo nos seus últimos dias de vida e já estava muito debilitado fisicamente, consciente de que o corpo é o instrumento do espírito, e ele sempre teve esta consciência ao longo da vida. Ao escrever "não jejues a ponto de afetar a tua saúde", ele estava a rejeitar a ideia de que a espiritualidade exige a autonegação extrema do nosso corpo. No Japão dos dias de Musashi, era comum entre os monges zen, guerreiros e praticantes espirituais praticarem jejuns longos e privações muito severas, porque se acreditava que a renúncia do corpo purificava a alma. Musashi, no entanto, ele era um homem de vida prática. Ele via o corpo como uma ferramenta de ação, tal e qual como a sua espada, e não como algo a ser punido. E ele percebia que um corpo doente enfraquece a mente. E um corpo equilibrado é talvez o maior aliado do espírito. Portanto, a mensagem literal é clara. A disciplina deve existir, mas não deve degenerar em destruição. Este princípio é o eco japonês da antiga sabedoria universal, que é a via do equilíbrio, o caminho de Buda. Buda chamava-lhe o caminho do meio, que é a rejeição simultânea da indulgência e da mortificação de todos os extremos. Já Aristóteles chamava-lhe mesote, a virtude entre dois excessos. Confúcio falava de zongyong, que é a justa medida que harmoniza o céu e a terra. Tudo sempre o mesmo conceito por palavras diferentes. E Musashi, que na minha opinião era um guerreiro filósofo, traduz esta ideia para o campo da disciplina marcial. Ele sabia que o corpo não é um obstáculo, mas um templo, e que negligenciá-lo é trair o caminho. A via da espada não está contra o corpo, mas ao seu serviço. A austeridade só é virtuosa para Musashi se for funcional, isto é, se servir a clareza da mente e a prontidão da ação. Tem de ser eficaz, tem de trazer algo positivo. Jejuar até à fraqueza é perder a força vital necessária para agir com sabedoria, tanto física, mental ou espiritualmente. Ele tem aqui uma clara crítica ao ascetismo e o ego disfarçado de virtude, não é? Porque Musashi desconfia profundamente de tudo o que parece virtude, mas nasce do ego. Há quem jejue não por sabedoria, mas por orgulho espiritual. Para se sentir superior, puro, iluminado, para dizer: olha para mim, eu faço jejum durante 2 dias, 3 dias, sou uma alma tão iluminado. Mas este tipo de austeridade é apenas uma forma de vaidade mascarada. O mestre percebe que o desejo de pureza total é, na verdade, o reflexo do mesmo ego que busca poder ou glória. Quando o corpo sofre para satisfazer o orgulho espiritual, a prática perde o seu sentido. Musashi, por isso, propõe uma espiritualidade lúcida, prática, sem ostentações, sem espetáculos. É uma sabedoria que preserva a força vital em vez de a sacrificar. Também na tradição japonesa há uma palavra essencial, kokoro, que significa simultaneamente coração, mente e espírito. Para Musashi não existe separação entre o físico e o espiritual. São expressões únicas da mesma energia. E isto é super vanguardista, vamos assim chamar, porque só há poucas décadas é que a própria medicina ocidental reconheceu a união entre o corpo e a mente, e de que a mente afeta o corpo e o corpo afeta a mente. Musashi já há séculos atrás já estava a falar disto. O corpo é o campo onde o espírito atua. Se o corpo enfraquece, o espírito vai perder precisão. Um guerreiro cansado perde percepção, velocidade, discernimento e por isso perde também sabedoria. Ele, Musashi, viveu como um estratega e a sua filosofia reflete isso.
Eficácia. O corpo tem de estar sempre pronto. A mente, para funcionar bem, precisa de um corpo estável. Caso contrário, não vai conseguir funcionar bem. Este princípio marca o ponto em que o Dokoro deixa de apenas ser um código de conduta e se torna uma filosofia de vida integrada. Musashi não vai querer mártires, mas quer seres humanos plenos, que cheguem ao topo do seu potencial. O verdadeiro caminho espiritual não é uma luta contra a vida, mas é um acordo com ela. A natureza não é excessiva, ela move-se por ritmos e equilíbrios. A sabedoria, portanto, para ele é viver em sintonia com esse ritmo. Comer, dormir, trabalhar, meditar, batalhar na justa medida. E como existe esta frase também muito interessante, mesmo o sol descansa à noite. Tudo isto pode ter muitas aplicações, mas na prática moderna pode também significar treinar o nosso corpo, mas saber descansar. Meditar, mas também saber viver o mundo. Controlar o apetite, mas saber saborear. Trabalhar com disciplina, mas não chegar a uma espécie de autoescravidão. Podemos dizer que o guerreiro contemporâneo que ignora o corpo em nome da força mental está, na verdade, a trair o próprio caminho. Porque o corpo é a nossa espada e a espada precisa de cuidado constante. De um ponto de vista taoísta, este princípio é uma manifestação do Wu Wei, agir sem forçar, agir sem agir. Forçar o corpo é um ato de ego, cuidar dele é um ato de harmonia. O sábio taoísta não luta contra o rio, ele flui com ele. De um ponto de vista estoico, há também aqui paralelismos. Epíteto dizia que o homem deve suportar o que é necessário, mas não criar também sofrimento inútil para si mesmo. A virtude nunca está na dor, mas na razão. Sêneca, por exemplo, alertava que o ascetismo extremo não é sinal de sabedoria, mas de orgulho. E eu diria até, pessoalmente, de uma certa loucura. Musashi fala exatamente nisto tudo, que a verdadeira força é equilibrada e o domínio de nós mesmos não é autodestruição, mas uma harmonia consciente que tem de ser cultivada todos os dias. E assim, nós acabamos a análise destes dois princípios que nos lembram de duas coisas fundamentais, assim, de forma resumida. Primeiro, que devemos pensar por nós próprios e não agir de forma automática. E o segundo, que o equilíbrio é mais importante do que o excesso. Que não basta sermos disciplinados, temos de ser lúcidos. E que não basta sermos fortes, é preciso sabermos cuidar de nós mesmos. A verdadeira sabedoria está então em agir com consciência, sem cair nos extremos da rigidez ou da complacência. E se este episódio te ajudou a refletir e sentes que precisas de reorganizar a tua vida, ganhar clareza sobre o teu caminho ou reencontrar o teu próprio equilíbrio interior, então convido-te a conheceres as minhas sessões individuais do Reorganiza-te que eu tenho neste momento disponíveis. São sessões práticas, profundas e transformadoras, criadas para te ajudar a alinhar a tua mente, propósito e ação nas tuas circunstâncias de vida. Para saber mais, podes contactar através de um destes comentários, quer seja no YouTube ou Spotify, ou podes ir até ao meu Instagram, @FabioBeato, ou até à minha página que é fabiobeato.card.co. Eu vou deixar aqui os links. Eu espero que tenhas gostado. Não te esqueças de subscrever o podcast, deixar o teu like e partilhar com alguém que goste de filosofia, que goste de evoluir e de pensar por si mesmo. Obrigada por ouvir a Vitamina Filosófica. Até ao próximo episódio e lembra-te, o verdadeiro caminho é aquele que te mantém desperto, equilibrado e fiel à tua essência.